Não existe qualquer espécie de dúvida na minha cabeça, eu julgo que os estudos claramente tudo mostram que a intervenção mais eficaz para o déficit de atenção é a medicação. Não existe nenhuma estratégia do ponto de vista comportamental ou psicológico que seja tão eficaz quanto a medicação. Ponto. Qual é a reação das pessoas, muitas vezes, quando eu falo em hipótese de medicar? Há sempre uma reação visceral de alguma angústia, para não dizer muita. Doutor, tão pequenininho, tão novinho. Eu sempre fui contra os químicos. Não é? Claro que o ser contra os químicos é uma coisa porque as pessoas pensam um pouco, porque não existe nada no nosso organismo que não seja um químico e é redutível a uma fórmula, quer dizer, a exceção feita à alma, tudo mais é químico, não é? E não gostar de químicos implica, para começar, não respirar, e depois não beber água, depois não comer nada, depois, quer dizer, porque evidentemente estamos constantemente a ingerir proteínas, hidratos de carbono, lípidos e por aí adiante, não é verdade? Portanto, bom. Aliás, é bom, eu gosto de uma frase que alguém disse que eu guardo como interessante, que é: o homem é um saco de químicos com delírio de grandeza. Há uma verdade nisto. Bom, mas há de facto esta ideia de que transformar a pessoa através de um ato exterior que corresponde, no fundo, a um envenenamento. Quer dizer, a ideia é uma ideia parecida com o envenenamento. Bom. E às vezes é muito difícil desmontar isto. Eu às vezes conto uma história que é real. Quando a minha filha mais velha nasceu, devo dizer que ela é das crianças mais bonitas de Portugal. Mas quando ela nasceu, eu achei que ela tinha uma trissomia 21, achei que ela tinha uma síndrome de Down. Bom, e fiquei altamente angustiado, como podem calcular, não é? De maneira que, antes de voltar a entrar no quarto da minha mulher, fiquei com uma enfermeira e eu disse: Sr. enfermeiro, por acaso não tem aí um válido para um amigo meu, que já todo nervoso, que vai nascer? Bom, claro, o amigo meu era eu, não é? Lá tomei o válido e tal, aquela coisa. Evidentemente que a frequência cardíaca baixou, a tensão arterial diminuiu, a secura de boca também se aliviou um pouco, etc. Então, achei-me apto a voltar a entrar no quarto onde estava a minha mulher, olhou para mim e disse: o que é que se passa? Mas seja como for, bom, no dia seguinte apareceu lá na maternidade um colega amigo meu, que é especialista em síndrome de Down, e ele disse: mas tem que ver a miúda e tal, que eu estou aqui preocupado. Bom, ele lá espreitou o vidro daquele aquário onde as criancinhas estão nos berços, parecem peixes sem aquário, e disse: a minha é aquela. A minha é aquela. Era um dos carrinhos de plástico lá no meio da multidão. Ele olhou para a criança, olhou para mim, olhou para a criança, olhou para mim, até ele dizer qualquer coisa, não é? O coração está com... Até que ele disse: és parvo, fazes. Bom, naturalmente que a frequência cardíaca baixou, a tensão arterial baixou, a secura de boca baixou, etc. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que a palavra do meu colega e o válido atuaram exatamente nas mesmas zonas do cérebro, produziram o mesmo efeito. Se vocês se riem, algo se modificou no vosso cérebro. Eu alterei os níveis da dopamina aos níveis da serotonina, que são os que estão relacionados com o bem-estar. Viu de uma forma exterior, de uma forma diferente, não foi através do comprimido, mas algo se modificou dentro de vocês. Não é? É desagradável imaginarmos desta forma, quase como máquinas
neuroquímicas, mas a verdade é assim que a gente funciona. Claro que eu reconheço isso, mas não penso isso todos os dias e a todo momento. Seria uma tristeza, não é? Aliás, também, sou mesmo, como costumo dizer, sou neurologista, mas não sou parvo. Não chego ao pé da minha mulher e digo assim: querida, aumenta-me a serotonina. Anda a dar uma curva com alguma razão, não é? Embora verdadeiramente seja isso que o cérebro pede. Os níveis de dopamina e serotonina tenham um pico, por assim dizer. Bom, voltando à medicação. A ideia que perturba é, obviamente, a ideia do envenenamento. E, portanto, pense sobretudo com efeitos acessórios. Não é? E a primeira pergunta é sempre: mas, ó doutor, efeitos acessórios têm? Bom, evidentemente que a resposta só pode ser tem, porque não existe nenhum medicamento que não tenha efeitos acessórios. Nenhum. Quer dizer, se houver algum medicamento que não tem efeitos acessórios, não é medicamento. Porque entra e sai igualzinho. Porque se produz qualquer alteração dentro do organismo, corre sempre o risco de haver uma alteração indesejada. E, portanto, efeitos acessórios têm. Como tem o Benuron, ou o Brufen, ou outra coisa qualquer. Ou o Zyrtec, ou, enfim, quantidade de medicamentos que nós damos aos nossos filhos. Portanto, aquilo que nós fazemos é basicamente uma avaliação do risco-benefício. Não é? Eu estou com febre, 39,3 e decido dar Benuron à minha filha. Eu corro algum risco com a administração do Benuron, mas entendo que a febre 39,3 lhe pode provocar um dano maior do que a probabilidade do efeito acessório do Benuron. Portanto, é sempre na avaliação risco-benefício que nós decidimos quando dar e o que dar. E, portanto, aquilo que eu costumo fazer com os pais é um desenho, uma balança, em que ponho num dos pratos as complicações do déficit de atenção e noutro dos pratos os efeitos acessórios do medicamento. E começo por perguntar, em termos de implicações da doença, da disfunção, o que é que a gente vai pôr aqui neste prato? Insucesso escolar. E com insucesso escolar vem a depressão e a baixa autoestima. Vem as outras coisas que eu falei, em termos de acidentes, utilização abusiva de drogas, dificuldades nas relações interpessoais. Isto é o peso da disfunção por razão de hiperatividade que deve ser passada. Ora, quais são os efeitos acessórios prováveis do medicamento? Bom, 30% tem diminuição de apetite. Isso é algo que é frequente. Mas nem sempre é mau. Há umas gordinhas que adoram. Quer dizer, sabe? Pronto. E apesar de tudo, há formas de se dar a volta a essa questão. Então, e outros efeitos acessórios? Bom, pode ter mais dificuldade em adormecer, se já de si tem problemas em dormir. Quem tem predisposição para tiques, os tiques podem aparecer. Dores de barriga, dores de cabeça na primeira e segunda semana às vezes acontecem. Estes são, digamos, os mais frequentes. Mas a questão é muito simples, porque se o medicamento não for útil, no dia seguinte não se dá. Quer dizer, é fácil de experimentar e de parar. Bom, e portanto, basicamente é disto que se trata. Há uma questão que se coloca sempre, que é a questão da dependência. Não provoca dependência. É absolutamente claro que não provoca dependência nenhuma. Para algo, eu não sei quantos daqui é que se drogam, mas os que se drogam sabem que a coisa tem que bater logo, quer dizer, ninguém se droga com um medicamento que demora meia hora até começar a fazer efeito e depois